O Magu, como gosta de ser chamado, é palestrante internacional, desenvolvedor Microsoft MVP. Depois ele vai me explicar o que é isso, porque eu com inglês sou igual uma criança de 1 ano aprendendo a falar. E ele também é o organizador do EntDV, maior encontro de programadores com deficiência do Brasil. Muito legal, inclusive já estive lá e hoje o papo vai ser muito bacana. Eu tava louco para gravar com ele, Magu. Tava louco para gravar com você, cara. E aí, Jonathan, tudo bom? Cara, obrigado pelo convite. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, vai saber, para quem está ouvindo a gente, né? Já que estão ouvindo a gente no futuro. A gente está conversando agora no presente, mas estão ouvindo no futuro. Já pararam para pensar nisso? Pois é. Mas, cara, uma honra. E, bom, na verdade, hoje eu não sou mais Microsoft MVP. O termo MVP vem de Most Valuable Professional. Já sei todo em inglês agora. Que vem seria traduzido como o profissional mais valoroso, né? Que seria um profissional que se dedica em compartilhar o seu conhecimento com a comunidade técnica local. Então, eu recebi esse título aqui no Brasil por causa das minhas contribuições com a comunidade técnica. Eu fui nomeado MVP. Você é nomeado, é um prêmio que você recebe, então foi nomeado Microsoft MVP em 2016. É um prêmio que ele tem validade de 1 ano, então todo ano eu tenho que renovar. Então eu renovei ele desde 2016 até o presente momento. Só que eu deixei de ser porque hoje eu não sou mais MVP única e exclusivamente porque eu me tornei um funcionário Microsoft. Então, o título de Microsoft MVP ele é dado a pessoas da comunidade que contribuem com a comunidade. Hoje, como um funcionário da Microsoft, eu continuo com o título, então eu posso continuar dizendo que eu fui Microsoft MVP de 2016 a 2021, mas a partir de 2021 eu não sou mais MVP porque eu passei a ser agora um funcionário da empresa. Cara, eu tava louco pra bater esse papo com você, porque mesmo a gente tendo se conhecido há pouco tempo, as nossas histórias, elas meio que se trombam em algumas situações, várias na realidade. Pra gente começar, pra eu não queimar a pauta aqui, eu queria primeiramente dar os recadinhos, deixar os merchans. Se você ainda é novo aqui no Baixa Sua Visão Podcast, essa é uma extensão do projeto já existente no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais que você possa imaginar, menos Badoo e Tinder, porque senão dá problema. Voltado à inclusão, acessibilidade e diversidade em modo geral. E aqui eu trago pessoas às quais eu gosto, às quais eu sou fã e às quais eu sei que vão agregar muito conteúdo pra gente bater um papo um pouco mais aprofundado, não sendo diferente com o Magu. Lembrar também que agora o podcast tem o Apoia-se. É muito importante que você nos dê essa ajuda. A partir de R$1 você já pode contribuir, já pode ajudar o podcast. Lá no site também tem algumas vantagens para quem apoia com alguns valores em específicos, porque isso aqui dá trabalho, gera alguns custos pra gente. Então, se você puder nos ajudar, eu vou ficar muito feliz, muito agradecido. A qualidade vai melhorar cada vez mais, a frequência vai melhorar cada vez mais. Então, se você gosta, se você acha importante, se pra você vale a pena, sinta-se à vontade. Se você não se sentir à vontade, se você não tiver condições financeiras também, apoie a gente compartilhando, curtindo, comentando, que já é de extrema valia. Não se esqueçam também de acompanhar o Magu nas redes sociais dele. Todas as redes sociais as quais ele gostaria que estivessem estarão na descrição desse episódio, então fiquem à vontade em irem lá, trocar uma ideia com ele. Ele é super aberto nas redes sociais, troca ideia com todo mundo, gente fina pra caramba. Então vão lá, conversem com ele, tirem dúvidas. O cara manja muito de informática, de software, hardware, programação. E, cara, eu não queria queimar pauta, mas já queimando pauta, vamos falar de como foi que tudo começou, né, cara? Como é que foi que a nossa amizade começou, que foi meio que de acidente, né? A minha esposa entrou em contato com você através do LinkedIn, não sei se você se lembra disso tudo. Lembro sim. Foi muito inusitado, né? Porque desde que eu estou morando aqui em Florianópolis, eu conheci algumas pessoas. Na verdade, eu conheci, né, a Arquitect, que era a empresa que eu trabalhava, através da comunidade. Foi vindo palestrar no TDC que eu conheci, e eu recebi um convite da Senior, né, uma empresa daí de Blumenau, cidade onde o Jonathan tá, para participar de um evento que eles estavam organizando.
E era um evento de comunidade, mas que tem vários custos. A Senior fazia uma baita estrutura e, obviamente, não dava para a empresa, né, bancar um evento daquele porte sozinha. Né? Trouxe palestrantes do Brasil inteiro. Os caras filhos, inclusive. Sim, né? Então, teve um investimento, então eles cobraram um valor de ingresso para a comunidade. E eu só era palestrante no evento. Mas aí eu recebi uma mensagem no LinkedIn e eu fiquei bem assustado com a mensagem porque era um PDF anexado numa mensagem. Eu falei, cara, uma pessoa mandar um PDF, vem texto. Né? Vem texto, porque se não coube na caixinha de mensagem, porque vai ser brabo, né? Vai ser nervoso. Vai ser brabo o negócio. Então eu peguei e abri. E era a hoje esposa do Jonathan, na época vocês ainda namoravam, né? Você se apresentou como sua namorada. Exato. E contando um pouco da história do Jonathan e do quanto ele se interessava por informática e que ele havia buscado informações sobre pessoas com deficiência visual no Google, tinha visto o meu nome aparecendo em várias pesquisas e começou a me seguir, viu que a gente tem uma história muito parecida, né? E se empolgou em começar a estudar tecnologia, se interessar um pouco mais por tecnologia, e ela gostaria, só que no momento que ela me mandou essa mensagem, o Jonathan estava desempregado, mas ele tinha muita vontade de ir nesse evento da Senior. E se teria como, de alguma forma, eu conseguir, né, um ingresso para ele. Eu não pensei duas vezes. Eu peguei esse PDF, eu mandei para a pessoa que me convidou para o projeto e falei, se vira, me dá um ingresso. E a pessoa falou, olha, vou ver o que eu consigo aqui, mas a gente vai fazer o melhor. E não deu, sei lá, 2 horas, ele me respondeu positivamente, pediu alguns dados só, acho que era nome, e-mail do Jonathan, e mandei para a esposa do Jonathan no LinkedIn. 2 minutos depois ela me respondeu já, eu já mandei e pronto. No dia do evento, veio um carro me buscar aqui em Florianópolis, eu fui de carro até Blumenau e participei do evento maravilhoso. Tive a oportunidade de conhecer o Jonathan, a gente foi almoçar com o pessoal do evento que estava dando todo o suporte pra gente. Assim, eu fiquei mega impressionado com a estrutura que eles criaram, porque normalmente a gente tem um pouco disso, de ter pessoas que acompanham pessoas com deficiência no evento. O TDC tem isso, outros eventos. O evento aqui da RD, o RD Summit, tinha isso. Só que o mais, assim, assustador para mim, eu vou colocar essa palavra de forma positiva, tá? Mais assustador, é que todo palestrante tinha o seu próprio host, né? Todo palestrante tinha uma pessoa para dar apoio ali, pessoas com deficiência ou não. Então, foi o primeiro evento em que eu tinha uma pessoa de apoio e não era só eu que tinha. Eu achei muito... Todos tinham, né? Todos tinham. Então, assim, a gente não foi tratado de forma diferente eu como palestrante, eu não fui tratado diferente de outros palestrantes e, obviamente, como meu convidado / acompanhante, o Jonathan recebeu o mesmo tratamento. Cara, foi muito legal. Foi realmente exatamente isso que você falou. Foi um sentimento de inclusão muito, muito real. Não foi um tratamento especial do tipo, vamos dar um tratamento especial. Não, foi um tratamento diferenciado, porém igual. Uhum. Foi muito massa. Sim. E ouvi a palestra do Magu. Me apaixonei mais do que eu já havia me apaixonado ouvindo pelo YouTube, porque antes disso eu já tinha ouvido tua palestra no YouTube, em algum outro local que você foi ministrar. E, cara, é legal, mas não é a mesma coisa do ao vivo, né, cara, e tudo mais, assim. Aí depois da palestra nós tivemos a oportunidade de... Teve também o momento do coffee break, onde a gente já conversou um pouco.
mas depois nós fomos almoçar, onde a gente acabou conversando um pouco mais e acabou rolando uma amizade, né? Rolando uma... Como eu falei, as nossas histórias, elas se encontram em muitos aspectos, em muitos sentidos. Aí, beleza, acabou a palestra, acabou o evento, o Magu voltou pra Floripa, eu fui pra minha casa, a vida que segue. Foi no mesmo ano que rolou o EntDV, eu já nem lembro mais. Foi. Foi 2019, né? Foi em 2019, sim. Foi em 2019, eu palestrei na Senior. Mais ou menos nessa mesma época, se eu não me engano. Acho que foi, cara. Acho que foi mais ou menos por essa época, porque eu me lembro que eu tava desempregado, como você mesmo falou. Logo depois eu comecei a trabalhar e o EntDV, ele foi, acho que ali pelo dia 3 de dezembro, né? Foi em dezembro, isso, foi em dezembro. Alguma coisa assim. Sim. E aí eu lembro que eu fui pra ir numa sexta-feira pro evento, já queimando pauta, mas aí a gente começou a se conversar e tal, aí eu externei pro Magu um desejo que eu tinha de palestrar, de levar a minha vivência dentro do set de filmagem para uma palestra, né, e tudo mais. Aí o Magu gostou da ideia, comprou a ideia, não, então vem pro EntDV, vem palestrar aqui e tal. Acabou que ao mesmo tempo que foi algo fantástico para mim, foi uma experiência única. Foi meio ruim, porque daí no sábado a Alexandra ficou mal, a gente acabou não conseguindo ir pro evento no sábado, você lembra? Mas foi uma experiência muito legal. Eu até no final da minha palestra ainda eu falei, eu não lembro o que eu falei, eu acho que eu falei, eu não sei se já tá dando o meu tempo, só que eu já tinha queimado o meu time, né? Naquele momento, mas era, enfim, a primeira vez, então foi muito legal, primeira e única inclusive, mas foi muito legal, foi muito gostoso. E de lá pra cá muita coisa mudou, né, cara? Você saiu da ArcTouch, você foi pra Microsoft, inclusive como é que aconteceu tudo isso, cara? Cara, assim, todo mundo que me conhece e convive comigo sabe disso, eu não tô falando isso aqui no podcast por demagogia ou qualquer coisa do gênero. Principalmente a galera sabe que eu sou muito aberto com as coisas. Mas eu estava muito feliz na ArcTouch, não tinha motivo nenhum para sair. Mas desde o meu primeiro dia na ArcTouch, em alguns momentos a gente fazia algumas entrevistas de por que eu estou na ArcTouch, né? Pra gente perguntar para as pessoas por que você está na ArcTouch ainda, o que tá bom, o que tá ruim e o que te faria sair. Eu falei, né, dava meus feedbacks sobre tudo que estava acontecendo, mas assim, eu falava, a única possibilidade de eu sair é se a Microsoft me chamar para trabalhar. E todos eles já sabiam disso, então foi muito aberto. Eu não estava procurando emprego, eu tenho mais ou menos e sem brincadeira nenhuma, devo ter umas 50, 60 mensagens de algum tipo de recrutador aqui no meu LinkedIn, em que eu não cheguei nem a abrir. Eu aceito as pessoas, tudo bem, mas aí quando vem com a proposta eu nem abro, porque não tinha interesse nenhum de mudar mesmo, não tinha interesse nem de ouvir a proposta. Mas em março, uma recrutadora da Microsoft me adicionou e eu achei que seria uma recrutadora que estava a fim de iniciar algum programa de recrutamento de pessoas com deficiência, que é o que normalmente alguns recrutadores fazem, né? Me procuram, na verdade, para auxiliá-los a buscar pessoas com deficiência no mercado. Então, quando ela me adicionou, eu respondi a ela prontamente, falando, olha, precisando de qualquer coisa, a gente está à disposição. E aí ela me mandou, olha, a gente está com uma oportunidade aberta com o seu perfil e a gente gostaria de saber se você quer entrar no processo. Eu falei, bom, o não eu já tenho. Por que eu não vou arriscar? E eu entrei no processo. Então eu fiz todo o processo em março, eu fiz as entrevistas. Tem outras partes tem outras etapas do processo de recrutamento deles. E agora no finalzinho de abril, 2 semanas antes do final de abril, mais ou menos ali no dia 15, eu recebi a resposta positiva de que eu havia passado no processo e se eu iria aceitar a proposta, né? Foi uma decisão difícil, como eu disse, eu gosto muito da pessoa que eu trabalhava na ArcTouch. Continuo gostando muito deles, acho uma empresa incrível para se trabalhar. Mas, novamente, era meu sonho. Tanto que todas as pessoas que vieram falar comigo falaram, não, tudo bem, não vou nem fazer uma contraproposta porque não tenho o que discutir. E realmente não foi por valores financeiros, não foi por algum tipo de descontentamento com a empresa, foi porque próprio, né? Trabalhar na Microsoft era um objetivo de carreira. Né? Que legal, cara. Que eu não estava procurando para agora,
né? Não sei se eu acabaria adiando isso mais. E ao mesmo tempo foi o que eu falei. Falei, poxa, eu estou hoje com 42 anos, né? Faço 43 agora em agosto. Será que eu teria uma outra oportunidade dessa? Porque se eu tivesse 20 anos, eu falava, não vou agora não, vou depois, continuo aqui surfando em Floripa, continuo. Mas, né, com 43 anos, você começa a tomar decisões diferentes, né, de vida. E tem, né, todo bônus tem o seu ônus, né? O Sim. ônus é que eu volto para São Paulo. Eu ia justamente te perguntar. Eu volto para São Paulo durante a pandemia. A minha posição é de atendimento a clientes, né? Então eu sou um suporte técnico avançado para clientes, né? O cargo chama Customer Engineer. E então eu tenho que estar nos clientes e por isso eu vou ter que voltar para São Paulo hoje, né? Por precauções contra a Covid. A gente não está indo para os clientes, mas a partir do momento que dê para voltar para ir para os clientes, eu tenho que estar. Então eu volto para São Paulo. Mas, né, então... E com estar indo ao cliente é estar indo fisicamente, de fato indo. Sim. Ah, tá. Entendi. Aí, no caso, prestar todo o suporte avançado de servidores e, enfim, todos os serviços prestados pela Microsoft? Minha parte é de desenvolvimento. Então, eu vou analisar os problemas que os desenvolvedores estão tendo, seja na hora de implementar alguma coisa, seja na hora de usar alguma coisa, e vou auxiliar eles. Mas isso são para empresas, né, que têm contratos especiais com a Microsoft. Entendi. E você já tem um prazo para estar voltando para São Paulo? Olha, já tô de mudança marcada. Não tenho um prazo. Talvez eu até antecipe. Assim, inicialmente eu tinha pensado em ficar por aqui até realmente, né, ser vacinado, as coisas voltarem ao normal, mas eu já comecei a cogitar de pensar em voltar para São Paulo assim que minha mãe for tomar a segunda dose da vacina. Então hoje o que está me segurando aqui em Florianópolis é realmente a segunda dose da vacina da minha mãe. A segunda dose da vacina, entendi. E, cara, deixa eu te perguntar, agora que você tá... Hoje, como diz os carioca, hoje nós estamos grandão, né, cara? Primeiro eu gravei com 2 produtores do Netflix, agora eu tô gravando com um cara de dentro da Microsoft. Hoje nós estamos grandão, hein, cara? Brincadeiras à parte, mas... Como é que é a questão da acessibilidade para você enquanto desenvolvedor, cara? Porque eu, pro uso cotidiano, pro uso normal de um computador, eu uso a lupa, eu uso tela maior e, né, para editar e tudo mais, e vida que segue, show de bola. Mas eu fiz um curso básico de programação e, cara, a lupa é um inferno, porque... Você sabe melhor do que eu a respeito disso, uma vírgula errada você pode ferrar todo o teu código, né? E como é que funciona essa acessibilidade, principalmente agora que você vai estar indo diretamente, você vai estar indo fisicamente para o cliente, você tem uma máquina própria, você usa ferramentas específicas... Não, é sempre máquina própria, né? Acho que isso é requisito básico para qualquer pessoa com deficiência que trabalhe. Então, eu tenho a minha máquina da empresa, a Microsoft me mandou um notebook, eu já instalei o NVDA nela e é com ela que eu vou atuar nos clientes. Então, para quem não conhece, NVDA é um leitor de telas, é um software que ele converte tudo aquilo que está em texto na tela para síntese de voz, para que eu possa ouvir. E eu vou trabalhar. E assim, a acessibilidade de desenvolvimento, acho que ela já foi pior no passado, mas hoje em dia ela é muito boa. Para quem usa sintetizador, para quem usa leitor de telas, a gente tem as ferramentas muito bem acessibilizadas, principalmente da própria Microsoft, puxando um pouquinho de sardinha da empresa. Mas hoje as ferramentas são muito adaptadas e hoje dentro da própria Microsoft a acessibilidade é uma prioridade. Então, eu ia perguntar, existe uma divisão de acessibilidade na Microsoft, uma parada assim? Existe toda uma vertical. A gente tem dentro da Microsoft uma CAO, a Chief of Accessibility Office. Que então, massa. É uma prioridade. Existem profissionais das mais diferentes áreas
atribuídos a vários projetos testando acessibilidade. Então, hoje, a acessibilidade dentro da Microsoft é levada muito a sério, é uma coisa muito importante. Sim, existe um legado, existe muita coisa a ser corrigida de um passado a qual isso não era levado em consideração, mas hoje, por exemplo, nenhum produto novo sai para o mercado sem estar acessível. Hoje, você tem dentro do próprio Office o verificador de acessibilidade. Então, eu fiz um PowerPoint. Será que esse PowerPoint está acessível? Você roda o verificador de acessibilidade. 80%, 90% das coisas ele vai pegar. Eu fiz um documento no Word, eu fiz uma planilha no Excel, está acessível. Ontem eu estava mexendo numa planilha, sem querer eu inseri um gráfico numa planilha, e o gráfico era acessível. Conseguia navegar por cada uma das vértices do gráfico, olhar o que era cada uma dos itens. Então, assim, fora aplicativos como o Sim AI e tantas outras coisas. Então, sim, dentro da Microsoft hoje a acessibilidade é um requisito. E eu brinquei muito com o pessoal quando eu entrei. Eu falei, eu já era chato quando eu era MVP, que eu só podia dar pitaco. Imagina que agora eu posso abrir o Teams e mandar mensagem para qualquer um dos membros de qualquer time. Agora que eles são ferrados mesmo. Então, mas hoje em dia, assim, vamos lá. A gente precisa separar o joio do trigo. Não é porque as coisas são acessíveis que a gente pode dizer que qualquer pessoa vai ter facilidade em entrar na área. Existe uma diferença muito grande entre o ambiente ser acessível e a área de tecnologia ser uma área acessível. Sim, a área de tecnologia ela é uma área aberta, ela recebe muito bem as diferenças. A gente tem, infelizmente, alguns exemplos ruins, mas normalmente a galera da área de TI é muito aberta em relação à diversidade e inclusão. Real. Mas é uma área que ela exige conhecimentos técnicos, ela exige uma dedicação, ela exige um esforço por parte das pessoas, que pode ser que uma falta de uma base, assim, a gente sabe que a gente não tem a melhor educação do mundo, né? A gente sabe que a gente ainda tem um sistema educacional muito, eu vou usar o termo capenga, e quando a gente fala de pessoas com deficiência é pior ainda. Então, eu acho que assim, os problemas da pessoa com deficiência no Brasil hoje se dividem em dois e eles estão interligados. O primeiro começa com a educação. Ela deve muito em relação a materiais adaptados, em relação à preparação dos professores, precária, né? A ter material de recurso, é muito precário, né? E a segunda coisa é a oportunidade. Sim. As empresas, apesar da área aceitar muito bem a diversidade, as empresas não abrem vagas. É por isso que a gente teve que criar a lei de cotas, né? Se fosse fácil contratar uma pessoa com deficiência, se as empresas tivessem a boa vontade, não existia uma lei de cotas, não. Foi criada uma lei de cotas para incluir as pessoas, e eu acho ela importante. Só que para mim, a lei de cotas ela tinha que ser algo decrescente, né? Tinha que ser algo que deveria exigir pra caramba no começo, para que as empresas começassem a contratar muita gente, ver que era beneficial contratar e depois ela fazer isso de forma automática, sem ter uma lei por trás. Mas no Brasil a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Mas espero que um dia sim eu veja. E aí a gente tá falando de um mundo ideal, né, cara, onde você deixe de contratar porque não contratando você vai ser multado, e passe a contratar porque dane-se se o Magu é cego, dane-se se o Magu é surdo. O Magu é um puta programador e eu quero ele comigo. Eu falo uma coisa, Jonathan, nas minhas palestras, e eu devo até falado essa durante essa palestra da Senior, mas é uma coisa muito forte que marcou algumas pessoas, mas eu falo e é verdade. Quando eu tô programando, o editor de código, ele tá pouco se lixando se eu sou cego ou não. Quando eu mando o meu código para o GitHub, que é um repositório de código, né, fonte que o pessoal usa, não vai lá escrito lá do lado do meu código, esse código foi enviado para uma pessoa cega. Ou esse código foi enviado para uma pessoa surda. Ou esse código foi enviado para uma pessoa trans. Pouco importa. Para o computador é tudo 0 e 1. E a gente tem que aprender muito com as máquinas. Exato. Sabe? A gente tem que aprender muito com as máquinas. Você não senta em frente a uma máquina e a máquina fala, olha, eu não vou trabalhar para você porque você está acima do peso. Ou eu não vou trabalhar para você porque você tem um tom de pele diferente. Eu não ligo o meu computador, ele ativa o zoom sozinho porque eu sou deficiente, porque eu tenho deficiência visual. Eu tenho que ativar o zoom e ele simplesmente respeita o meu comando. Exato. Porque o computador, o computador é uma máquina que ela é feita para trabalhar com qualquer pessoa.
Então, se o computador tem essa capacidade e é uma máquina, né, que não tem sentimento, que não tem entendimento, somos nós em negar? Né, por que a gente vai falar, não vou trabalhar com Beltrano, Fulano, Ciclano por coisas que não fazem sentido? Eu não trabalho com uma pessoa que não tem ética, eu não trabalho com uma pessoa, né, que é desonesta, eu não trabalho com uma pessoa que é preconceituosa. Isso sim, eu elimino da minha vida. Agora, eu não vou trabalhar com fulano porque ele tem uma religião diferente da minha, eu não vou trabalhar com ciclano porque ele tem uma orientação sexual ou uma identidade de gênero diferente, né? Não faz sentido isso pra mim, sabe? Não faz sentido, né? E é aquilo que eu sempre gosto muito de mencionar. Em todas as oportunidades que me chamam pra falar, eu gosto muito de mencionar essa questão que pra mim é muito forte, que é que bom que somos diferentes, né? Porque se fôssemos todos iguais, nos repetiríamos. E que chato, né? Se todo mundo repetisse todo mundo. Né? Então, isso é muito legal. Eu realmente sinto muito isso. Eu acabei não seguindo na área da tecnologia no sentido mais avançado da coisa, né? Porque eu sou um fanático por tecnologia, mas é muito isso que você falou, cara. Tem que ter muita força de vontade, tem que estudar, tem que se dedicar real, assim. Não acha que você vai fazer um curso do professor Guanabara no YouTube e você vai sair pronto para atuar na área. Não é assim. Então... E tem uma coisa muito que tem me chateado muito, e eu vou aproveitar esse espaço aqui para denunciar, que é isso, tá tendo muito charlatanismo nessa área. Gente oferecendo até... Faça um curso de 12 semanas e saia para ganhar salários de 18 mil reais. Mas você acha que é só nessa área, cara? Eu acho que não, cara. É assim, ó. Eu digo isso no próprio audiovisual. Área também a qual eu estou migrando. Eu sempre trabalhei com audiovisual, mas eu vou iniciar agora em julho, a princípio, a faculdade de RH de Recursos Humanos, justamente para brigar na questão da inclusão dentro das empresas, justamente para trabalhar essa parte da inclusão e a parte de que eu adoro gente, eu amo pessoas, então eu optei em migrar para essa área. Mas uma coisa que me incomodava muito assim no audiovisual também, cara, era nego vir e lançar no Instagram. Quer aprender a conquistar, quer aprender a ter um cliente todos os dias na agenda do seu ano inteiro, ou quer aprender a andar de Ferrari simplesmente produzindo vídeo? Vem comigo que em 2 meses eu vou te ensinar. E pra tudo, cara, pra tudo. Tipo, eu não vou citar nome, mas coaching de empreendedorismo, coaching de economia. Day trade, cara, day trade. A história do day trade, a história de investir na bolsa. Exato. Cara, eu levei muito, assim, eu levei muito tempo para criar a coragem de começar a investir na bolsa. Ainda não me sinto seguro, ainda sou um investidor de bolsa, mas extremamente conservador. E a galera fica falando de day trade, que quem não sabe é você comprar ações e vender no mesmo dia. Né, comprar, a ação começou baixa, você compra e ela vai aumentar durante o dia, você vende no momento certo. Cara, quantas pessoas eu já vi quebrar por causa disso? Exato, é muito perigoso. E a galera vende o sonho como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E não, se fosse fácil assim, todo mundo ganhava. E aí deixava de fazer sentido, né? Com certeza. E isso é muito perigoso porque você desperta gatilhos, né, cara? Do tipo, você quer andar de Ferrari, quer viver o estilo de vida que eu vivo? Arrasta pra cima e se inscreva no meu curso online. E aí você desperta gatilhos porque o cara que tem uma mentalidade um pouco mais fraca, ele vai olhar para aquilo e vai falar, eu vou vencer na vida e acabou. Ele vai lá, ele gasta 4, 5, 6 mil reais no curso e a vida dele não muda em porcaria nenhuma, às vezes até piora. Aí isso gera uma depressão, gera, enfim, várias coisas. E a gente tá falando aqui de bolsa de valores, mas... Cara, isso serve pra tudo na vida, cara. Sim. Pra tudo. Tipo, é por isso que eu falei. E não, longe de mim dizer que o professor Guanabara é um cara ruim. Não, pelo contrário, o cara é um crânio. O cara manja muito de informática. O que eu tô querendo dizer é que muitas pessoas, elas acreditam, principalmente na área de tecnologia, né, cara? Acho que pelo fato de ser área de tecnologia, onde muita coisa acontece remotamente, muita coisa acontece EAD,
as pessoas acham que fazendo um curso no YouTube, elas estão prontas para trabalhar na área, quando não é assim, cara. Você melhor que eu pode dizer que a tecnologia ela evolui muito rápido, então você está em constante aprendizado. E não é só isso, Jonathan. Cara, tem um problema muito sério que, sim, é uma área que paga bem. E é uma área que tem um déficit de profissionais muito grande, né? O mercado hoje, se você entrar em qualquer empresa de tecnologia hoje, ela está contratando. Exatamente. Né? Tem vaga aberta, então assim, tem muita vaga, então precisa preencher essa lacuna, mas você não vai sair do dia para noite. É a mesma coisa que a galera sair da faculdade. A faculdade ela te dá teoria, é por isso que você tem que fazer estágio, e aí é outra distorção que a gente tem no mercado brasileiro, que é o estagiário, ele não tá na empresa para trabalhar, ele tá para aprender. Só que aí o que acontece? A galera transforma estagiário em mão de obra barata. Exato. O que faz com que ele saia da faculdade sem realmente ter uma prática naquela área. E vai levar um tempo até que ele esteja realmente produzindo, né? Mas aí vem, por ter esse déficit, a galera sai da faculdade, consultorias pegam essa pessoa, colocam para trabalhar num cliente, né? Colocam lá uma pessoa sem experiência, mas cobra como uma pessoa de anos de experiência. Com know-how e gigante. Vão tendo esses projetos que não são entregues, então vai tendo todos esses problemas que a gente fala que acontece dentro da área, né? Então é muito complicado. Então, se você quer entrar na área, a primeira dica que eu dou é: você vai precisar estudar muito. Cara. Não é se matar de estudar de final de semana, não é não ter final de semana, mas você tem que ser uma pessoa curiosa, você tem que ser uma pessoa esforçada, você tem que ser uma pessoa que saiba lidar com pressão, saiba lidar com frustração, porque tem dia que nada funciona e aí no dia seguinte você dorme, no dia seguinte está tudo funcionando. Mas é uma área que eu adoro, então eu sou bem suspeito para falar. Não, com certeza. Eu não tenho o domínio técnico da coisa que você tem, mas tecnologia é uma área fantástica, né, cara? Eu acho que eu adoro tecnologia em geral, mas tem uma coisa que eu amo muito dentro da tecnologia, é o machine learning, cara. A capacidade de aprendizagem das máquinas e cada vez mais máquinas autônomas, cada vez mais autonomia residencial e tudo mais. Cara, eu tô com uma Alexa e, bicho, é apaixonante, assim, todas as possibilidades que você encontra com um dispositivinho minúsculo, um dispositivinho pequeno. Então, realmente é uma área encantadora, cara. É uma área de fato. E é muito comum você ver dentro dessa área pessoas com deficiência em geral. E não só pessoas com deficiência, mas diversas outras minorias, como você mesmo disse. Pessoas transexes, pessoas gays, lésbicas, porque a tecnologia ela sempre teve muito esse poder de união, né, cara? De unir diversidades, unir pessoas, né? E como é que é pra você, assim, rola muito das pessoas virem no teu direct do Instagram, no Twitter? Acho que você usa mais o Twitter, né? Que foi sim, até a rede que eu você uso mais o pediu Twitter, sim. E você sente que o Twitter ele é mais acessível que o Facebook, que o Instagram em geral, ou é por pura opção mesmo? Cara, assim, mais acessível que o Instagram, com certeza, porque o Instagram total. é uma rede de fotos, ao qual as pessoas elas não querem colocar nem texto alternativo, muito menos colocar um comentário, alguma coisa ali, né? Então tem esse problema. Então eu uso muito pouco o Instagram. Eu tenho conta no Instagram somente para ter o meu nome nas redes e ninguém Entendo. pegar. Facebook eu parei de usar exatamente pelo comportamento da própria empresa, né? Apesar de usar o WhatsApp, que é da mesma empresa, eu acabo considerando 3 empresas separadas, mas eu não gosto muito das coisas que acontecem no Facebook. Eu acho o ambiente do Facebook Meio muito tóxico, né? E então eu me afastei. Eu não abro, assim, eu acho que tem 4, 5, 6 meses que eu não abro o Facebook pra nada. Cara, eu vou te falar que eu tô na mesma vibe, cara. Eu só não apago a conta eu só não apago a conta porque, infelizmente, alguns sites eu fiz aquela besteira de criar a conta associada ao Facebook. Cara, e aí eu preciso manter lá. Isso, cara. O meu Spotify é vinculado ao Facebook. Eu desvinculei, né? O Spotify eu aprendi como desvincular e desvinculei. Então você vai me ensinar. Tem isso, né? Mas então eu uso muito o Twitter por 2 motivos. Primeiro, porque o Twitter não dá pra mandar textão.
né? Você pode mandar uma thread, né? Você pode mandar uma sequência de tweets anexadas, mas que assim, se eu ler o primeiro tweet e ele não for interessante, eu não sou obrigado a ler o restante. Ler o restante. No Facebook, a galera mandava textão e né, era muito complicado e por isso. Mas eu acho as interações, pelo menos minha opinião, eu acho as interações no Twitter e talvez tenha sido a bolha que eu criei, mas as interações elas são muito mais rápidas, muito mais diretas, muito mais objetivas. Então, se eu posto alguma coisa até de certa forma um pouco mais polêmica, a resposta vai ser sempre em cima daquele assunto. Nunca vai ser me atacando ou nunca vai ser desviando para alguma outra coisa. Não é porque eu estou falando de uma técnica de programação que alguém vai falar assim, mas isso é coisa de esquerdista, ou isso é coisa de comunista. Sim. Né? Que era uma coisa que a gente via muito, que pelo menos eu sentia muito no Facebook, tudo acabava descambando para isso. Cara. Se eu postasse uma foto de um carro, vi um carro na rua, uma Porsche vermelha, só porque é vermelha, lulista, petista, né? Então, tava muito chato. E tem muito isso, eu também curto o Twitter por causa disso, cara. Eu não sei se é uma parada, apesar de eu ser um noob no Twitter, eu não saber usar o Twitter, por esse motivo não uso tanto. Eu acho que o Twitter ele tem muito esse rolê da aproximação, assim. Não tanto quanto hoje o Clubhouse, na minha opinião, mas tem uma coisa da aproximação do tipo, alguma celebridade, algum influenciador que eu sigo postou alguma coisa, eu posso responder e as chances dele ver são muito maiores do que no Instagram. As chances dele retweetar, dele responder, tanto que é muito, muito bizarro, porque há uns tempos atrás eu postei de graça no Twitter, eu postei totalmente de graça no Twitter. Pô, Samsung, vamos ver se a acessibilidade dos novos Galaxy é boa? Os caras da Samsung responderam, cara. Os caras colocaram, vamos trocar uma ideia, como é que eles colocaram? Chama a gente no particular, vamos trocar uma ideia. Sim. Então, tipo assim, quando que no Instagram, por exemplo, eu ia marcar a Samsung cagou pro meu story. Então, tipo... assim, eu vejo que as marcas elas têm um pouco muito disso também, né? Quando eu reclamo de alguma marca, sempre vem para resolver o problema nas DMs, né? Que seriam as directs do Instagram, Insta. né? Mas eu gosto muito do Twitter exatamente por isso, assim. Então, é onde a galera vai me achar mais e eu não sei, eu sinto que lá eu tenho um público um pouco melhor, que está até crescendo agora. Eu tenho feito alguns tweets bem interessantes sobre o meu cotidiano, sobre algumas coisas, dando várias dicas, e recentemente eu passei dos 2.000 seguidores, né? Então acho que tá tendo um resultado legal, coisa que, cara, meu Facebook era de um monte de gente que adicionava, eu só ia lá adicionando, meu LinkedIn também é muito disso, o Insta eu praticamente não uso, então eu me sinto muito confortável, eu sou um cidadão do Twitter mesmo. Saquei. E como é que tá essa coisa toda dessa militância, cara, que tá rolando você, assim como eu, enquanto pessoa com deficiência visual, né? Agora que a gente entrou um pouco nesse aspecto mais rede social, porque não tem como não falar de tecnologia e ignorar a rede social, né? Como é que tá essa coisa toda da militância? Como esses tempos até eu te chamei porque algumas pessoas estavam falando que você não pode escrever para cego ver, você tem que escrever para todos verem, ou você tem que escrever eu descrevo para você. Você acha que isso também não é um pouco de culpa principalmente do Twitter, cara? Porque eu costumo brincar que Deus criou a internet e o diabo com raiva criou o Twitter. Porque no Twitter, pelo menos na minha opinião, assim, rola muito disso, de ao mesmo tempo que é legal, gera essa visibilidade, ele também gera essa visibilidade pra muita gente que só quer causar a treta, só quer causar a discórdia. Então, mas isso para a internet, né? Para a internet como um todo, assim, a internet toda tem gente querendo causar discórdia, e isso vai ter em qualquer lugar. E eu acho que tem muita gente frustrada que quer se aproveitar de algumas causas, sabe?
Eu não posso falar de outras causas, eu não vou, né, entrar não vou roubar o lugar de fala de outras minorias, mas eu vou falar da pessoa com deficiência visual. Eu vejo que muitas dessas tretas, principalmente relacionadas à hashtag para cego ver, são tretas de ego, única e simplesmente de ego. Total, né? total. A síndrome do cavalo branco, né? Não foi uma pessoa cega que usou a hashtag pela primeira vez, então não tem a minha chancela. Tá, mas quem é você para chancelar alguma coisa? Mas para cego ver exclui outras pessoas, deveria ser para todos verem. Cara, pode estar, a hashtag podia ser mosca do cavalo do bandido. Se tiver me descrevendo a imagem, eu tô pouco ligando. É o que eu quero. Mas é um termo que eu escutei há um tempo atrás e que eu tô usando muito pra vida, que é a síndrome do cavalo branco. O que é a síndrome do cavalo branco? É você criar toda uma problemática pra você trazer a solução. Tipo, putz, eu tô gravando um podcast aqui com o Magu, só que, o Magu tá com barba, cara, tá escondendo o microfone, isso não vai ficar bonito, cara. Então eu vou padronizar agora que todo podcast a pessoa não vai mais poder usar barba. Em algum momento eu entendi que essa é uma solução e eu quero gerar um problema, que é a barba, para eu gerar a solução para as pessoas depois me reconhecerem como o podcast hoje em dia não pode ser gravado com barba porque o Jonathan trouxe essa solução. Exato, então tem muito disso. Eu não ponho culpa na rede, né? Como não posso pôr culpa em tecnologia nenhuma, né? Internet Banking é algo fantástico. Aí alguém descobriu que se passasse um e-mail pedindo os dados para uma pessoa desavisada, essa pessoa digitava. A culpa é do Internet Banking? Não é. É verdade. Né? O banco e a não culpa fez é da pessoa desativada? Também não é. Mas a gente não pode colocar a culpa nas pessoas, mas eu acho que ao mesmo tempo, olha que coisa boa, a gente tá falando das hashtags e o quanto as hashtags trouxeram visibilidade pra gente de muita coisa, e essa própria hashtag, e foi única e exclusivamente por causa da hashtag pra cego ver, que começou a bombar aqui no Brasil, que as redes sociais criaram recursos específicos para descrição da imagem. Então hoje eu posso escrever uma descrição de imagem de qualquer tamanho no Twitter, exatamente porque isso não comeu espaço dos meus 280 caracteres. É? Olha aí que interessante. Sim. Dessa eu não sabia. Sim. Você tem que ir lá você vai no menu ajustes, você vai no item acessibilidade e vai ligar descrição de imagens. Quando você coloca uma foto no Twitter, logo abaixo da foto vai ter um campo para você colocar a descrição da imagem. Isso não tem nada a ver com o texto do seu Twitter. É como se fosse o texto alternativo do Insta. Exatamente. Então eu posso escrever um tweet batatinha quando nasce e colocar na descrição da foto esparrama pelo chão. E esse esparrama pelo chão ele não conta como caracteres do tweet. Que massa, que legal. Então marcas se aproveitem disso. Putz, total. Tipo, não vai te custar nada, você já tem ali o teu gerenciador de mídia, você já tem a pessoa contratada ali para fazer o teu... toda a tua parte de rede social, se me fugiu o nome do profissional agora, não custa, não vai te custar nada, e é aquilo que eu sempre falo, é a tecla que eu sempre bato, né, cara, a pessoa com deficiência também é consumidora, e eu só vou consumir algo qual eu possa ver, algo qual eu conheça. Cara, deixa eu tocar um pouquinho aqui na ferida, eu não sei nem se eu posso falar isso, qualquer coisa você me fala que a gente corta o rolê aqui. Mas não tem nada a ver com Microsoft, não tem nada a ver com brincadeirinha e tal, não. É só mesmo que ainda existe muito uma rixa de a Apple ainda é mais acessível que Android, ou que o macOS é mais acessível que o Windows. É de boa a gente falar sobre isso? Cara, é de boa falar, eu só vou discordar da segunda, né? Em relação ao smartphone, sim, a Apple ela continua ainda sendo mais acessível, mas é uma visão muito é uma opinião, né, uma visão muito própria minha. Eu, por ser usuário de iOS desde o iPhone 3GS, ou seja, desde lá de 2010, se eu não me engano, ou seja, 11 anos usando o Apple, eu ainda não me sinto tão confortável, tão produtivo usando um Android do que com o Apple. Uma pessoa que sempre usou Android, ela vai falar o contrário.
Ela vai falar, não, eu sou super produtivo aqui com o meu Android, eu consigo usar bem e eu sempre tive Android e tô de boa. Então, eu acho que é uma opinião muito pessoal. Muito pessoal, Eu né? só vou... em relação ao smartphone, eu vou dizer que é muito pessoal. Já quando a gente parte para sistemas operacionais de computador, de desktop, eu não consigo concordar que o VoiceOver ele seja melhor do que você ter um Windows com NVDA ou com o próprio JAWS. Porque a Apple ela é muito limitadora. A Apple ela monopoliza tudo que é dela, o ecossistema é muito fechado. Muito fechado. Então, eu sou obrigado a usar as vozes que ela fornece. Né? E trabalhar o dia inteiro com uma voz humana é impossível. Sério, não dá. Cara? Não dá. Porque que assim, eu não uso leitor de tela porque eu ainda tenho resquício visual, né? Eu tenho 10% de visão, então o que eu utilizo é o zoom. Mas eu sempre fui da teoria de que a voz humana ela é muito mais confortante, ela é muito mais tranquila de lidar do que uma voz sintetizada. Aí você me vem e me diz isso agora? Sim, a voz porque a voz humana, você ouve voz humana o dia inteiro, então aquilo vai te cansando. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você se sente depois de 1 hora de reunião? Ah, cara, eu só quero entrar no banheiro, trancar a porta e ficar de boa. Então imagina que os seus dias usando um Mac é uma reunião constante entre você e o seu computador. Sendo que a voz sintetizada, ela é monotônica, né? Ela tem até entonação e tal, mas ela ela não te lembra um ser humano falando, ela te lembra toda hora que é uma máquina que está falando com você. Ela tem uma velocidade diferente, ela não tem... Porque, por exemplo, tem a voz Alex da Apple, que ela inclusive respira. É assustador ouvir texto em inglês com ela. A voz respira, a voz faz... Cara, que bizarro. Então, você lê um texto com ela é maravilhoso. Você quer ler um texto, você quer saber, né? Você quer colocar emoção naquele texto, você vai ler com essa voz, é maravilhoso. Só que você ficar o dia inteiro programando, ouvindo aquilo, é cansativo demais. Eu não consigo. Então, assim, me desculpem as pessoas que com deficiência visual, que trabalham com Mac e dizem que são produtivas. Infelizmente, eu não consigo acreditar em vocês. Porque eu uso o Mac por algumas poucas horas e eu já estou exausto. E eu uso o computador Windows com NVDA o dia inteiro e chega no final do dia, é um dia de trabalho para mim, sabe? Não foi nada demais. Então, em relação ao smartphone, eu posso dizer que é muito mais opinião pessoal, sim, mas em relação ao computador, não. Trabalhar realmente dentro do ambiente da Apple o dia inteiro é muito cansativo, muito cansativo. Cara, que loucura, que bizarro. Mas eu já ouvi, tá? Você não é a primeira pessoa que eu ouço falar a respeito disso mesmo, que dentro de computadores, né? Sistema operacional, macOS, Windows e blá 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 blá, que realmente o Windows ele é muito menos cansativo para pessoa com deficiência visual, até porque é aquela coisa, né? Eu tô com o meu Windows aqui, eu tenho o meu NVDA, eu tenho o meu JAWS, como for da preferência, num pendrive, eu tenho o meu DOSVox. Em qualquer Windows que eu for, seja do escritório, seja da casa do Clovis, eu vou poder instalar e eu vou poder usar. Já a Apple não, ela é extremamente fechada nesse quesito, né? Cara, é que ela quer se fechar no mundinho dela, assim, ela tem coisas maravilhosas, o hardware dela junto com o software tem uma combinação perfeita, né? O iPhone, assim, o pessoal fala assim, mas o processador do Android é muito mais potente. Eu falo, lógico, né? Com a carga que ele tem que carregar, se ele não fosse mais potente, ele não conseguia mesmo. A Apple, ela faz um negócio bem afinadinho ali, né? Então, isso faz com que seja realmente bem mais tranquilo. Mas eu sinto que todas elas, cara, a Apple, a Google, todas as empresas que hoje, Samsung, Xiaomi, enfim, todas as empresas que hoje trabalham no mobile, elas começaram a entender que as pessoas com deficiência, elas consomem, e eu sinto que a acessibilidade, principalmente a acessibilidade mobile, ela vem evoluindo, né, cara? Ela vem em constante mudança. Tipo, se você pega ali
Android 8, sei lá, o Android 7, e pega hoje o Android 11, até mesmo o Android 10, assim, você já sente um pulo grande, assim, nos leitores de tela, nas funcionalidades de lupa, pelo menos esse é o meu ver, né? Porque eu uso o iPhone e a minha esposa usa o Android, né? Então eu consigo ter essa comparação. Eu também tenho um tablet da Samsung, que foi a única coisa que eu consegui. Eu queria ter pego um iPad, mas, né? Existe essa evolução, né? Não tem como não dizer. Então, assim, não estão parados, né? O Android não está parado. Mas, assim, pra mim, é por isso que eu falo que acaba sendo preferência, né? Hoje, realmente... Eu também prefiro o iOS, tá? Eu, particularmente, Sim. prefiro o iOS. Mas... Eu me sinto muito mais produtivo lá, assim como você. Uhum. Mas o ponto que eu quis chegar aqui foi... Eu acho que a acessibilidade ela vem sendo muito mais discutida. Principalmente, eu acho que o pós-pandemia vai falar muito sobre acessibilidade, porque muita coisa vai se tornar virtualizada, né, cara? Muitas empresas hoje já estão trabalhando somente home office, já disseram que não vão mais trabalhar fisicamente. Então, eu acho que o pós-pandemia, ou até mesmo o agora, enquanto pandemia... Eu acho que já está meio que obrigando as empresas de tecnologia a especificarem, ou melhor dizendo, a focarem um pouco mais na parte de acessibilidade, né? Dá uma outra pauta, mas já tem várias coisas interessantes acontecendo, como, por exemplo, os aplicativos, como o próprio Teams, da Microsoft, ele detecta que tem uma pessoa usando línguas de sinais, eu acho que, por enquanto, somente a língua americana dos sinais, e ele coloca essa janela maior para os participantes, para que as pessoas com deficiência auditiva que estão assistindo tenham esse feedback, teclas de atalho para que as pessoas com deficiência ou com dificuldade de mobilidade consigam ter acesso aos recursos mais rapidamente, transcrição automática e tradução automática. Vamos lembrar que hoje, né, o mundo se tornou um país único, então hoje a gente tem gente de vários países numa mesma reunião e você ter tradução simultânea ali já ajuda pra caramba, tem muita coisa acontecendo, mas acho que isso sozinho já dá um outro programa inteiro. Com certeza, cara, de qualquer maneira, espero que você tenha gostado do nosso papo. Eu tentei ser o mais natural possível. Aquilo que eu te falei, eu não quero me prender à pauta. A ideia aqui do podcast é justamente essa, é bater um papo, lógico que trazendo pra inclusão, diversidade e acessibilidade, que é a temática maior dentro do Baixa, né? Mas é como se nós estivéssemos numa mesa de um boteco, trocando uma ideia mesmo, tomando uma cerveja de amigo para amigo. Então, espero de coração que você tenha gostado. Fica à vontade, o microfone é teu, tuas considerações finais. Quiser fazer teus merchandisings, deixar as suas redes sociais, falar das redes sociais dos eventos os quais você organiza, fica super à vontade aí. Cara, assim, a pandemia ela me pegou muito de surpresa e eu não tô conseguindo organizar muita coisa, minha vida tá de ponta cabeça, então por enquanto nenhum merchan. As redes sociais, os links vão estar na descrição aqui, mas é @magulation em qualquer rede social, você vai me achar, MAGOOLATION, procura lá, você me acha. Cara, um prazer imenso participar do projeto, assistir o piloto, muito bacana, desejo toda a sorte do mundo aí pro projeto, cara, você vai bem longe com ele, vai voar muito alto. Deus te ouça. E sempre que precisar, só chamar de novo, a gente consegue aí alinhar as agendas e gravar novamente. Cara, show de bola, muito obrigado por você ter aceito o convite, foi muito bacana, uma hora passou que nem deu pra ver, com o perdão do trocadilho, uma hora passou que nem deu pra ver. Então, cara, se você ficou até o final, muitíssimo obrigado por ter acompanhado esse papo, espero que você tenha gostado. Vai lá nas redes sociais do Magu, vai lá no Twitter, dá o teu feedback, vem falar comigo também no direct do Instagram, vem falar comigo no Facebook, no LinkedIn, onde você quiser falar, nós estamos em todas as plataformas. Não se esqueçam também do Apoia-se, novamente é muito importante pra gente que você nos apoie a partir de R$1 ou mais, também se você quiser nos apoiar compartilhando, divulgando esse trabalho, divulgando essa ideia, afinal inclusão e acessibilidade é pra todos. E Magu, pra finalizar, cara, resuma em no máximo 10 palavras, o que é acessibilidade pra você? Incluir qualquer pessoa dentro de uma experiência. Então, quando eu falo de acessibilidade, eu ofereço a mesma experiência, passei das 10 palavras longe, mas só para realmente deixar bem claro o que eu estou querendo dizer meu produto ou meu serviço, ele só é acessível
se qualquer pessoa que utilizar esse serviço, produto ou serviço, tiver a mesma experiência. Ah, mas aí a pessoa com deficiência auditiva ela vai perder tal coisa. Não, não é acessível. Ah, mas a pessoa que não enxerga vai perder tal coisa. Não, não é a mesma coisa. Ah, mas a pessoa que tem dificuldade de mobilidade não consegue fazer tal coisa. Não, não é. Acessível é todo mundo, eu consigo colocar todo mundo e todo mundo tem a mesma experiência. Como é que a gente faz isso? Se vira. Cara, show de bola. Muito obrigado, Magu. Valeu, pessoal, por ter ficado até aqui. Forte abraço e até o próximo.